Olá, tudo bem? Vou fazer aqui um comentário sobre uma postagem de uma pessoa no meu perfil de Facebook, muito interessante porque ela fez a justificativa do seu voto ao PT, a Dilma, enfim, com base na melhoria de vida dela, né? De que ela agora, essa pessoa pode comprar um carro financiado, como de fato fez, comprou uma casa financiada, tem uma vida melhor. E muitas pessoas realmente passaram a ter uma vida melhor nesse sentido. Muitas pessoas foram retiradas da miséria, né? Ou da pobreza, enfim. Mas o grande problema está ninguém está contra isso, evidentemente, né? O problema que reside aí é a fundamentação disso, né? Isso está construído sobre areia. Isso tudo não tem consistência, não tem sustentabilidade. Infelizmente não tem, né? Fabricar dinheiro rodando na maquininha do Banco Central, do Tesouro Nacional, não vai dar certo, porque é dinheiro sem lastro, dinheiro sem fundo, né? É papel. Isso gera inflação, e a inflação corrói os salários, corrói as rendas das pessoas, e elas começam a não conseguir mais pagar aquilo com o que se comprometeram, ainda mais em financiamentos longos, né? Carros, casas, enfim. O resultado disso são bolhas que vão explodir e vão criar crises como aconteceu nos Estados Unidos. Foi exatamente essa a razão das bolhas econômicas, né? Das bolhas financeiras. A outra coisa que eu quero explicar é o seguinte: a acessibilidade às coisas. Isso só se deve graças a uma palavrinha maldita por muita gente, infelizmente não entendeu bem o conceito dessa palavra. Chama-se capitalismo. O capitalismo nada mais é do que um sistema em que pessoas produzem e outras pessoas compram. O curioso é que as pessoas que produzem precisam comprar de outras pessoas que produzem outras coisas. Então, o capitalismo ele é um sistema de interdependência. Ou seja, todos dependem de todos. Esta é a coisa fantástica do capitalismo. O que os governos costumam fazer, principalmente governos centralistas, é criar dependentes, né, para se manter no governo, sabe, a troco de voto. Antigamente se fazia com a indústria da seca, né, com água, as frentes de trabalho, etc., principalmente no Norte e Nordeste. E nós no Sul condenávamos muito isso. Hoje se faz com o Brasil inteiro, né? Submeteu 56 milhões de pessoas como dependentes do Estado, ao invés de o Estado possibilitar oportunidades reais de trabalho, de buscar sua própria felicidade a essas 56 milhões de pessoas, incluídas aquelas outras 5 milhões que foram deixadas pelo governo anterior. Né? Ok, são mazelas que vêm de muitos anos, etc., mas é possível corrigir essas mazelas em muito pouco tempo, só que é preciso cortar na própria carne. E os governos não fizeram isso. Os governos eles não fazem isso porque precisa empregar gente, precisa dar lugar para apadrinhado, né? Precisa aumentar a burocracia, precisa controlar o cidadão cada vez mais, e tudo isso custa cada vez mais dinheiro e tira dinheiro da onde? Por meio de impostos. Então aquele mesmo que recebe o Bolsa Família, ele vai no supermercado, ele já deixa metade desse dinheiro, né, para os impostos, ele fica só com a metade. Ele compra as coisas, mas comprou uma lata de azeite lá, 50%, 60% do valor, do preço, é imposto. Vai para o governo, volta para o governo. Quer dizer, quem está enganando quem aqui? Está todo mundo se enganando. E os enganados estão se enganando a si próprio. A autoilusão. Né? Então é preciso dar um basta nesse tipo de coisa e compreender que a prosperidade só se faz sobre fundações sólidas, né? Sobre rocha, sobre concreto e não sobre areia, porque tudo isso vira pó, tudo isso afunda, tudo isso desaparece, né? E cria mais e mais problemas. Isso vai explodir, infelizmente alguém vai ter que pagar essa conta, a não ser que alguém consiga lá na frente achar mecanismos de alongamento maior dessa dívida toda, de todos, né, de maneira que o país, se passar a ser próspero, possa ir pagando essa conta toda.
Um outro aspecto também que eu quero deixar bem claro, quero ver o tempo aqui, é com relação ao capitalismo, né? Voltando ao tema do capitalismo, porque o capitalismo é que permitiu que tudo se tornasse cada vez mais acessível, cada vez mais produtos mais acessíveis para cada vez mais pessoas. Porque quem produz, quem fabrica, quem inventa, quem desenvolve, tem interesse em que cada vez mais pessoas possam consumir. Isso é natural, é uma coisa óbvia, né? Imagine que há 300 anos atrás, quanto custava um pacote de chá, né? Porque o chá era caríssimo, era uma especiaria, né, caríssima, porque existia só na Índia. Hoje você compra um pacotinho, uma caixinha de chá com 10 sachês por R$ 1,50 no mercado, né? E assim foi com carros, assim, né, com carros, com celulares, com computadores, tablets, notebooks, roupas, perfumes. Olha, o lápis. Esse aqui é um exemplo muito interessante, porque o lápis é uma coisa prosaica, simples, né? Mas ela é complexa para se fazer. Você pode imaginar como é complexo fazer um lápis. E quantas pessoas, quantos fornecedores participam disso aqui para fazer um lápis. Tem gente no mundo inteiro para fazer um lápis aqui, né? E acaba custando 50 centavos, R$1 por causa dos mecanismos de alta escala, de alta produção. Então é o capitalismo que proporcionou isso, e não o estatismo. O estatismo só atrapalha. Quanto mais Estado, quanto mais governo, pior o progresso, a prosperidade é retardada. Então eu coloquei esses temas todos para reflexão. Pense um pouquinho. Estou dizendo que você tem que mudar seu voto, não estou falando nada disso. É você que vai pensar, você que tem que decidir. Eu só estou lhe fornecendo e fornecendo aos demais elementos para pensar como é que são as coisas. As coisas são muito mais simples do que querem complicar. Não tem nada de emocionalismos, nada de mimimi, sabe? As coisas são exatamente como elas são, né? São duras, são cruéis, são cruéis quando o Estado interfere, e são maravilhosas quando as pessoas têm condições de buscar a sua própria felicidade, enfrentando as dificuldades, tendo que estudar, tendo que trabalhar, tendo que ralar, mas vencer por si. Essa é a maior glória que alguém pode deixar na vida, né, depois que passa por aqui, por esse plano, por esse planeta. É a maior glória que tens olhar no espelho e dizer, puxa vida, eu fiz, eu venci. Não importa se você foi um lixeiro, ou se foi um engenheiro, se foi um pedreiro, se foi um dono de uma empresa, se foi um astronauta, não importa. Cada um tem o seu lugar na história e cada um tem a sua vitória, né, para poder conquistar. Então ficam as reflexões e vamos até a próxima. Um grande abraço a todos.